E o auxiliar técnico Emiliano Dias disse palavras fortes sobre o desejo de voltar ao Corinthians e ainda falando sobre treinador Dorival Júnior, pressionado no cargo, ganhou 2 reforços importantíssimos para o próximo compromisso do Timão, que será contra o Internacional na Neoquímica Arena, e o presidente Osmar Stabile garantiu que quem está pedindo intervenção judicial no Corinthians não tem conhecimento do que está fazendo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do presidente Osmar Stabile sobre os pedidos de intervenção judicial que existem no Corinthians. Ele garantiu que quem está pedindo intervenção não tem conhecimento do que está fazendo. O Corinthians caminha para uma intervenção judicial. Estamos falando de um clube que está sucumbindo às péssimas administrações e absolutamente que algo precisa ser feito. Vários supostos crimes investigados, dívidas já indo para 3 bilhões de reais, um Corinthians que, ao modelo ao qual é dirigido, poucos ainda acreditam que uma solução pode acontecer. E esses poucos que acreditam são os que estão hoje comandando o clube de dentro do Parque São Jorge. Como eu disse, o Corinthians tem 4 pedidos de intervenção e o presidente Osmar Stabile, atual mandatário até o final desse ano, acabou falando sobre esses pedidos de intervenção e ele afirmou que quem está fazendo isso não tem o menor conhecimento do que está fazendo. Vamos para as palavras dele. As pessoas protocolam pedidos de intervenção judicial sem ter conhecimento do que se trata. Era muito mais fácil ter me procurado para buscar explicações e evitar esse transtorno. O Corinthians está em um momento muito complicado. O Corinthians precisa de ajuda. Momento político, precisa deixar para lá. É um momento inadequado. O Corinthians está precisando de ajuda. Precisamos pagar o Tadieres. Nos ajudem a buscar dinheiro. Não dá para fazer política. Temos que resolver o problema internamente. Não é o momento de fazer política, é o momento de ajudar. Tem muita gente falando de intervenção, eles não têm noção do que é uma intervenção. Então, o Osmar Stabile trata os pedidos de intervenção como políticos e que quem está fazendo isso não tem a menor noção. A minha opinião quanto a essas palavras do presidente Osmar Stabile é a seguinte: ao meu ponto de vista, no que eu consigo raciocinar, quem não tem a menor noção do que está acontecendo, na verdade, é o presidente Osmar Stabile. E ele não teve o mínimo, não fez, aliás, o mínimo do esforço para descobrir quem são as pessoas que estão pedindo intervenção judicial no clube. Nós temos pedido de um promotor, do Ministério Público, listando 25 motivos. Nós temos pedido dos coletivos Salvem o Corinthians, que temos delegados, advogados, pessoas de conhecimento de causa, torcedores. Nós temos o Voz Corintiana, que participou de todas os trabalhos para a reforma do estatuto, as audiências públicas. Um juiz pediu também intervenção judicial, o doutor Leandro Cano. Então, pelo que eu estou percebendo, é o Osmar Stabile que não tem noção das pessoas que estão pedindo intervenção. E a maioria que pede intervenção são pessoas que conhecem principalmente de Corinthians, que sabem a situação que o clube está. O Osmar Stabile não apresenta nem as contas. Desde novembro do ano passado não temos o balancete. Enfim, a intervenção judicial é algo que o Corinthians caminha. Eu já falo para vocês, não é se vai ter, mas quando terá.
e ainda por cima o atual presidente, ele demonstra não ter a mínima ideia, ele que não tem a noção, volto a dizer, das pessoas que estão fazendo isso, e tudo embasado à base de documentos. E agora vamos falar sobre dois reforços importantíssimos que o treinador Dorival Júnior ganhou para o próximo compromisso do Timão, que será domingo, dia 5 de abril, contra o Internacional na Neoquímica Arena. O Dorival está pressionado no cargo, sabemos disso. O Corinthians está 8 jogos sem vencer e existe uma pressão para os lados do treinador. Timão afundando na tabela do Campeonato Brasileiro e, claro, o próximo compromisso tem necessidade de vitória. Corinthians necessita vencer o Internacional para dar uma aliviada em toda a pressão que vem acontecendo. No último jogo, fomos até o Rio de Janeiro, perdemos de forma vexatória para a equipe do Fluminense. E nessa partida do Rio de Janeiro, o Dorival Júnior não pôde contar com vários jogadores, atletas lesionados, como por exemplo, Memphis, o Caio César e também o Hugo Farias, que se recupera de uma cirurgia, além do Ranielli, que esteve suspenso. Carrilho e Hugo Souza também não foram opções para o Dorival Júnior. Motivos? Estavam com as seleções, o Hugo Souza com a seleção brasileira e o Carrilho com a seleção do Peru. Na última sexta-feira, dia 3 de abril, ambos se reapresentaram no CT Dr. Joaquim Grava, foram a campo, trabalharam normalmente e serão opções para o Dorival Júnior nesse jogo importantíssimo contra a equipe do Internacional. Então, o Dorival ganhou dois reforços importantíssimos em confronto, importantíssimo dentro de casa. A minha opinião quanto aos retornos do Hugo Souza e do Carrilho é a seguinte: estamos falando de dois jogadores que são importantes demais para o grupo. Hugo Souza, titular absoluto. Apesar que no jogo contra o Fluminense, o Cauê foi bem demais. O Cauê, ele evitou uma goleada ainda mais vexatória. Eu me asseguro a dizer a vocês que se não fosse o Cauê, nós teríamos saído de lá do Maracanã com 6-7-1. Ele fez entre 3 a 4 defesas dificílimas. Foi muito bem o Cauê. Para mim ganhou muito espaço, se não se tornou reserva imediato do paredão Hugo Souza. O Carrilho não vem sendo titular, mas é um atleta importante, fez falta no jogo contra o Fluminense também. Então, dois reforços, duas opções a mais que o Dorival ganha em um jogo que pode ser decisivo. O jogo contra o Internacional pode ser um divisor de águas para a continuidade do trabalho do Dorival ou não no Corinthians. Estamos falando de um treinador que está 8 jogos sem vencer. Muitas pessoas que estão ao lado do presidente Osmar Stabile querem a saída do Dorival. Então, estamos entrando em um momento, estamos entrando em uma fase que é decisiva para o atual treinador. Eu, particularmente, não gosto desses momentos, mas vira e mexe acaba acontecendo no futebol, acabam acontecendo. Então, vamos acompanhar o que o Dorival vai fazer, principalmente, de repente, visando Carrilho e tudo mais, pois o Corinthians precisa de uma eficiência enorme nesse jogo contra o Internacional. Então, ao meu ponto de vista, dois reforços importantíssimos para o nosso treinador. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar a vocês sobre o Emiliano Dias. Emiliano, que foi auxiliar do pai dele, o Ramon Dias, durante quase 9 meses no Timão. Falei com o Emiliano Dias e tenho palavras fortes, com exclusividade, sobre o desejo dele de retornar para o nosso Corinthians. A família Dias comandou o Corinthians por praticamente 9 meses. Ramon Dias era o treinador e o Emiliano Dias era o auxiliar. Um trabalho que tirou o Corinthians de uma zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ainda conquistamos uma vaga para a Pré-Libertadores 2025 e um trabalho também que conquistamos um título. Voltamos a conquistar o Campeonato Paulista
depois de 6 anos sob os comandos do Ramon e do Emiliano. Pouco tempo depois da conquista do Campeonato Paulista, algumas semanas depois, o Corinthians teve um início muito ruim no Campeonato Brasileiro e o Ramon e o Emiliano acabaram caindo, foram demitidos e aí começaram principalmente pelos lados do Emiliano, o grande envolvimento, os envolvimentos, aliás, que ele teve no Corinthians e começaram as revelações. A saída dele, uma despedida emocionante, depois acabou se acertando com o Olímpia do Paraguai e colocou uma cláusula Corinthians que se ele fosse chamado para voltar ao Corinthians, não haveria necessidade de pagar multa. O clube paraguaio acabou aceitando e vem acompanhando, vem seguindo o Timão durante todo esse tempo que ele saiu, deu entrevista falando sobre o título do Campeonato Paulista, deu várias entrevistas e sempre se declarando ao Corinthians e acompanhando. Inclusive, parece que ele teve no Maracanã na noite da última quarta-feira. Enfim, eu entrei em contato com o Emiliano. Sabemos que o Corinthians vive um momento de pressão, vários treinadores estão sendo especulados. Eu aproveitei, entrei em contato com o Emiliano através do Instagram, mandei uma mensagem para ele perguntando se ele teria vontade, o desejo de retornar ao Corinthians em um futuro próximo, não de repente torcendo ou querendo que o Dorival saia, sim, qual que é a visão dele? E ele simplesmente respondeu de forma fortíssima, foi muito forte a resposta dele. Ele simplesmente me respondeu: daria a minha vida para voltar. Então, o Emiliano Dias tem um sonho de retornar ao Corinthians e não como auxiliar, e sim como treinador. Ele está se preparando para isso, está se atualizando e revelou que daria a vida para voltar ao Corinthians. Palavras fortes de quem foi auxiliar no Timão durante 9 meses e acabou tendo o Timão marcado na sua vida e na sua carreira profissional. A minha opinião quanto a essas palavras do Emiliano é a seguinte: palavras fortes, não me surpreende pelo fato do Emiliano sempre ter demonstrado vontade de retornar para o Corinthians. Ele, quando se acertou com o Olímpia, ele até colocou aquela cláusula Corinthians, então ele sonha em voltar para o Corinthians, é o sonho da vida dele, pelo jeito. Então, volto a dizer, palavras fortes e muito fortes do treinador, que era auxiliar, agora ele passou a ser treinador. Não sei se ele será mais vinculado ao pai dele. O Ramon, eu particularmente não vejo nada sobre o Ramon em relação a Corinthians, em redes sociais e tudo mais. Agora o Emiliano é demais, tudo é Corinthians, ele assistindo com a família dele, postando fotos dos filhos com a camisa e tudo mais, ele também. Então, é um profissional que acabou tendo uma identificação muito grande para o clube. O Emiliano vai voltar um dia? Não sei. Seria o momento de voltar se por um acaso o Dorival caísse? Eu particularmente acredito que o Emiliano é um bom profissional. Eu estive no clube no período em que ele trabalhou, mas eu acho que se de repente o Dorival sair, o Corinthians terá que entrar em um momento de uma mudança um tanto quanto severa. Já que teremos uma mudança de treinador, eu vejo o Corinthians de repente trazendo um treinador diferente, como por exemplo, de repente um Galhardo ou algum treinador português. O último treinador que deu certo mesmo no Corinthians nos últimos anos foi um treinador português. São várias opções que nós temos hoje no mercado. Mas, capitão, você é contra o retorno do Emiliano? Não estou falando que eu sou contra o retorno do Emiliano, só não sei dizer para vocês se esse é o momento. Um cara que o elenco conhece, o grupo conhece, o Emiliano tinha uma relação muito boa com os jogadores. Eu estou falando do que eu via, não estou falando que de repente outras pessoas viam e eu não ficava no CT o tempo todo. Era quando eu ia lá, era no máximo 1 hora e o que eu via era positivo. Enfim, então, palavras fortes do Emiliano, com exclusividade que eu trago aqui para vocês, que ele sonha em voltar para o Corinthians. Eu
A minha vontade, sabem o que que é? Que o Dorival se recupere, que o Corinthians tenha uma sequência aí de 10 jogos de vitórias e acabem todos esses rumores que essa época de repente ter que sair treinador, chegar treinador é bastante chato. Parece que o time recomeça tudo de novo. Na maioria das vezes funciona, mas vai que de repente não. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Stabile sobre quem está pedindo intervenção judicial no Corinthians. E quanto aos dois reforços que o Dorival ganhou, o Hugo Souza e o Carrilho. E o Emiliano Dias, as palavras dele fortes, falando que daria a vida para voltar ao timão. O que vocês pensam disso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nós, um abraço e vai, Corinthians!